Olá, de novo. Então, pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa aula sobre plano de cargos e salários, benefícios e incentivos. Vamos entrar então aí na última parte, um pouquinho mais curta. Vou passar uma revisão rápida para vocês prepararem para a avaliação. Então, eu coloquei incentivos, a gente entra com incentivos, depois benefícios, ok? Então, incentivo, do latim incentivos, é aquilo que move ou leva uma pessoa a desejar ou a fazer algo. Pode se tratar de algo real, como dinheiro, ou simbólico, a intenção de dar ou obter uma satisfação. Para a economia, o incentivo é um estímulo que se oferece a uma pessoa, a uma empresa ou um setor com o objetivo de aumentar a produção e melhorar o rendimento. Então, coloquei alguns tipos de incentivos que as empresas passam. Então, são alguns, existem vários, milhares de incentivos que as empresas podem dar aos colaboradores, mas eu trouxe alguns para vocês verem como funciona. Comissão sobre vendas, reconhecimento mensal do melhor ou melhores colaboradores, pode ser reconhecimento também da equipe, enfim. Oportunidade de crescimento na carreira, ações de reconhecimento. Eu até coloquei esse ponto mais enfatizado porque as ações de reconhecimento, a teoria mostra e a prática também, né, que o reconhecimento ele é fundamental, tá? Para que a pessoa ela se sinta motivada. As pessoas elas têm, isso é do ser humano. O ser humano ele tem esse desejo de ser reconhecido pelo que ele faz, certo? Então assim, se eu faço meu trabalho e tenho reconhecimento daquilo que eu faço, eu me motivo, me sinto melhor para continuar fazendo cada vez mais. E se eu sempre faço o correto, sempre faço até a mais do que me é pedido e não existe um reconhecimento, isso acaba desmotivando ao longo do tempo, tá? Então, reconhecimento é uma das necessidades mais básicas do ser humano e no ambiente de trabalho ela se torna ainda mais importante. Então, sentir-se valorizado aumenta a autoestima e a motivação, pois se trata de uma confirmação de que a pessoa está fazendo a coisa certa. Ou seja, eu mostro para o meu colaborador que ele está no caminho certo. Isso faz com que ele queira continuar nesse caminho e melhore cada vez mais, porque ele sabe que ele está sendo visto dentro da empresa. Comemoração de resultados em conjunto. Então, reservar um momento para celebrar o sucesso também funciona como um tipo de incentivo para funcionários. Afinal, poucas coisas deixam as pessoas tão empolgadas quanto uma boa festa. Pode ser algo mais simples, como um almoço de equipe, um happy hour com todos reunidos, até mesmo um café. O importante é não deixar os bons resultados passarem em branco. Eles devem ser sempre reforçados e comemorados, a fim de manter a equipe sempre em busca de desafios. Além disso, a atitude deixa o clima muito melhor para o andamento dos próximos projetos. Aí eu coloquei dar um propósito à equipe. Então, o primeiro passo para incentivar os funcionários é fazer com que eles saibam que o trabalho deles é importante. Fazer com que a equipe ela esteja a par do que está acontecendo e entender por que ela está fazendo aquilo ali. Então, geralmente assim, se a equipe não sabe nem para onde está indo, por que está indo para aquela direção, é muito difícil das pessoas se sentirem motivadas. Então, uma forma de incentivar a equipe é dar um propósito para que as pessoas entendam por que elas estão fazendo aquilo que elas estão fazendo, né? É igual a dinâmica dos macaquinhos, né? Quando tu joga, eu não sei se eu já mostrei para vocês, mas é que as pessoas, o tempo vai passando, elas vão entrando na empresa, não sabem por que aquilo acontece, e aí alguém pergunta por que que quando a gente vai pegar o cacho de banana, a água cai? Daí, não, por que que ninguém pega a banana lá em cima? Daí eles dizem, porque sempre foi assim, sempre foi desse jeito. Então as pessoas não sabem o porquê, né? Enfim, é mais ou menos isso. Não fazer reuniões apenas para dar broncas. Muitos empreendedores só falam com seus funcionários na hora de dar más notícias, só para brigar. Mas fazer reuniões para falar dos bons resultados e elogiar o trabalho que está sendo feito é tão importante quanto, mesmo que sejam conquistas pequenas. Também é preciso que os funcionários sejam incluídos nas conversas de planejamento, que é a mesma coisa, né? Na verdade, para o funcionário ele entender qual é a importância do que ele está fazendo, enfim. Saber quem são os funcionários. Então, para estimular a equipe,
é preciso saber as preferências de cada um dos funcionários. Propor desafios e recompensas. Outra forma de incentivar os funcionários é oferecer pequenos desafios no dia a dia. Daí eu coloquei um exemplo, né? Buscar a solução para um problema antigo do negócio, ou para bater a meta proposta. Quem resolver um desses desafios recebe o prêmio simples. Eu coloquei um vale presente ou até um produto da própria empresa. Mas para as pessoas se sentirem estimuladas. Porque assim, as pessoas gostam de desafios. Elas gostam de ser estimuladas nesse sentido. Então é muito importante esses engajamentos também. E estimular a capacitação. Fazer com que o funcionário ele busque cada vez mais buscar capacitações, cursos, enfim. Então, essa é a parte de incentivos. Agora a gente vai para a parte de benefícios. Então, eu coloquei os benefícios são vantagens e facilidades oferecidas pelas empresas aos seus colaboradores, funcionando como uma remuneração indireta, convertida em serviços importantes de assistência ao colaborador. Então, de acordo com a legislação, os benefícios são classificados como legais, que são os benefícios que são obrigatórios por lei, e espontâneos, quando a empresa decide por vontade própria oferecer alguns serviços e vantagens para os profissionais. Então, as empresas elas trabalham com dois tipos de benefícios, que são os espontâneos e os legais. Aí, dentro disso, tem os monetários, não monetários, enfim, a gente já vai ver. Então, esses tipos de benefícios podem ser concedidos de modo integral, sendo totalmente custeados pela empresa ou apenas parcial. Então, por exemplo, uma assistência médica, um plano de saúde, vamos dar um exemplo, né? O plano de saúde, como que funciona na minha empresa? A minha empresa, ela vai custear 50% do plano de saúde e 50% descontado em folha. Um exemplo. Então, os benefícios, eles podem ser ou parciais ou totalmente custeados pela empresa. Os benefícios colaboram diretamente para a satisfação e o aumento da produtividade dos colaboradores, que se sentem amparados pela empresa, além de mais seguros e atraídos pelo pacote de conveniências. Em geral, organizações que oferecem benefícios são consideradas melhores para trabalhar, e nesses locais o turnover é muito mais baixo do que em ambientes em que essa prática não costuma ser adotada. Muitas pessoas, às vezes, preferem trabalhar em determinadas empresas por causa disso, né? Então, assim, por exemplo, plano de saúde, quando a empresa oferece um plano de saúde, plano odontológico, enfim. Então, assim, esses benefícios, eles trazem uma motivação também, né? Então, eu coloquei os benefícios legais e os espontâneos, tá? Então, os legais são aqueles garantidos pela CLT ou por convenções sindicais, que toda empresa é obrigada a oferecer. Aí eu coloquei alguns aqui, tá? 13º, PIS, hora extra, vale transporte, FGTS, férias, banco de horas, enfim. E benefícios espontâneos, que são os que a empresa, então, como eu já falei anteriormente, elas voluntariamente, sem nenhuma obrigação, decide conceder aos colaboradores. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Cesta básica, ticket de refeição, bônus, gratificação, assistência médica, odontológica, empréstimos consignados, bolsas de estudo e assim por diante. Benefícios monetários. São gratificações em dinheiro concedidos pela empresa, registradas na folha de pagamento, gerando encargos sociais para o governo. Eu coloquei alguns exemplos. Aposentadoria, complementação de aposentadoria, financiamento de remédio, férias, planos de empréstimo. E os não monetários, que seria assim algumas formas de serviço que são disponibilizados diretamente para o colaborador. Coloquei refeitórios, lanchonetes, acesso a clubes, transporte da empresa, serviços sociais, horários flexíveis. Então, são formas de benefícios também. Quando a gente fala que é não monetário, é porque assim, a empresa concede algum desconto para acesso, enfim. É uma forma de beneficiar o colaborador de alguma forma. Eu coloquei, em resumo, os planos de benefícios estão geralmente apontados a certos objetivos. Os objetivos referem-se à expectativa de curto e longo prazo da organização em relação aos resultados. Quase sempre os objetivos básicos são melhoria de qualidade de vida dos colaboradores, porque a pessoa, quando ela está feliz, ela trabalha melhor. Melhoria do clima organizacional,
redução da rotatividade e absenteísmo, facilidade na atração e na manutenção de RH e aumento de produtividade em geral. Então, assim, o que a teoria, a prática me mostra, né? Que quanto mais feliz está o colaborador, melhor ele trabalha. Então, são formas de motivar o colaborador e fazer com que ele fique na empresa também. Né? Isso pesa, às vezes, para a pessoa trocar de emprego, ir para um outro lugar. Então, se a pessoa faz as contas, diz, o salário, eu sou sondado por uma outra empresa, né? O salário é maior. Mas se eu for ver a empresa que eu trabalho, ela tem plano dentário, ela tem plano de saúde para mim e para minha família, ela tem desconto em lojas, ela tem desconto em restaurantes. Então, se eu colocar, por exemplo, na ponta do lápis, é mais vantagem eu ficar onde eu tô, né? Então, são formas de manter o funcionário também na empresa e manter ele motivado. Então, eu coloquei como desenvolver um plano de benefícios, né? O que precisa ser trabalhado? A empresa deve ouvir os colaboradores primeiro, ou seja, o que faria, quais seriam os benefícios que trariam mais motivação, ou que seriam mais relevantes, por exemplo, né? Então, por exemplo, às vezes tu coloca lá, faz parceria com um clube lá, mas ninguém frequenta aquele clube. Então, nem adianta eu fazer, porque não é um benefício que vai fazer com que o meu funcionário se sinta motivado. O benefício precisa ser relevante para os colaboradores, como eu falei, né? Então, benefícios precisam ser implementados na empresa como um todo, não pode ser só para um, tem que ser para todo mundo. Essa é uma das diferenças do benefício para o incentivo, né? Por exemplo, o incentivo, ele pode ser colocado uma vez para aquela equipe, né? Então, assim, geralmente o benefício, para ele ser da melhor forma possível, ele precisa ser para toda a empresa, não é só para os cargos estratégicos, né? Senão não é legal. Imagine um colaborador que está lá no nível tático, operacional, saber que o nível estratégico tem benefícios que ele não tem. Então isso não é muito legal, né? Benefícios não devem onerar operacionalmente nem criar burocracias desnecessárias para RH, porque a intenção é sempre facilitar a vida, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, a gente finaliza essa parte, né, de cargos e salários, que é o nosso indicador 2 da disciplina, né? Então, a intenção do indicador 2 é trabalhar cargos, organograma, funcionograma, remuneração, como ela funciona dentro da empresa. Então, como eu já tinha passado para vocês, o indicador ele não pede cálculo de salário, tá? Ele pede para mostrar como funciona uma remuneração, como ela pode ser feita, conceito e tipos, né, que a gente trabalhou, conceito de incentivos e de benefícios, tá? E o desenvolvimento ali de um plano de benefícios, ok? Então, assim, eu coloquei ali uns tópicos do que a gente já trabalhou até agora para fazer uma revisão bem rapidinha, pra gente só dar uma lembrada, tá? Então, eu coloquei ali o histórico da gestão de pessoas, que foi que a gente trabalhou nas 2 primeiras aulas. Na verdade, o que foi o histórico da gestão de pessoas, né? Como a gente chegou até aqui com essa preocupação colaborador e essa diferenciação entre RH e a gestão de pessoas, né? Quando houve essa transição, na verdade, de RH mesmo, mais burocrático, né? Para a gestão de pessoas mesmo, dessa preocupação com o colaborador. Então, isso vem lá desde a Revolução Industrial, né? Isso foi começado a trabalhar e aí as teorias novas ali na década de 1940, 1950, até hoje, a gente vem trabalhando, a gente não, né? Que eu não tenho, mas assim, as teorias elas estão sendo trabalhadas a favor do colaborador também. Preocupa-se com produtividade e tudo mais, mas está existindo cada vez mais essa preocupação com o colaborador, com o ambiente de trabalho, com lideranças, como as lideranças estão trabalhando esses colaboradores. Então, assim, é uma via de duas mãos. Então, o colaborador ele precisa dar o seu melhor para a empresa, né? E a empresa precisa também dar o seu melhor para o colaborador. Então, é mais só para relembrar assim o que a gente falou.
E aí eu falei com vocês também sobre o chá, que são os conhecimentos, habilidades e atitudes, que são as competências do meu colaborador. Então, o conhecimento, né, que é o saber, é o que esse colaborador ele tem de conhecimento. As habilidades, ou seja, se ele sabe fazer, quais são as habilidades que ele tem. E a atitude, que é muito importante, que é o querer fazer. Então, não adianta ele conhecer, ele, ele saber como fazer, mas ele não querer fazer. Então, não adianta, né? Então, às vezes é melhor ter alguém com vontade que queira aprender do que alguém sem vontade, porque senão não adianta, essa pessoa não vai render. Depois a gente trabalhou a descrição de cargos, que aí a gente já entrou nas aulas EAD, né, gente? Que a descrição de cargos, ela é um mapa dos colaboradores, porque ele mostra qual é a função de cada colaborador na empresa. São manuais, na verdade, né? Que nos mostram o que cada colaborador precisa fazer, enfim. E ele é meio que o começo para a gente trabalhar os outros indicadores, como se fosse um planejamento de gestão de pessoas mesmo, né? Porque não adianta eu fazer um recrutamento e seleção sem uma descrição de cargos adequada, porque eu preciso saber qual é a minha. Qual é a minha. Fugiu. Qual é a minha necessidade. O que eu preciso para aquele cargo. Quando um colaborador sai ou quando eu crio uma função nova. Quais necessidades eu tenho? Né? Então, lá na descrição de cargos vai ter para eu fazer um processo seletivo adequado para conseguir o melhor colaborador possível. Depois a gente trabalhou organograma e funcionograma, né? Que foi, na verdade, mais o organograma, que o organograma ele é um desenho da empresa, como a empresa ela se mostra, ou seja, para a gente entender melhor as unidades de comando. Então, para quem que eu preciso responder dentro da minha empresa e quem se reporta a mim para alguma coisa. E por último, salário e remuneração, que a gente acabou de ver, né? Que com a importância, na verdade, né? A gente trabalhar salário e remuneração, trabalhar aí dentro da remuneração os incentivos, os benefícios, o que faz com que o colaborador ele se sinta, para que ele se sinta cada vez mais motivado a trabalhar dentro da minha organização ou não. Então, assim, a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, né? Eu fiz 2 vídeos até para não ficar muito cansativo, porque essa parte é um pouquinho mais longa. E aí eu coloquei um exercício de fixação lá no Teams para vocês postarem. É bem simples, é para fixar conteúdo mesmo. E aí, se precisar, a gente faz mais uma chamada aí para tirar algumas dúvidas, ok? Um beijo e até daqui a pouco na aula.